Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meus queridos alunos do terceiro ano, a aula de literatura joanina. Mais um módulo, nós estamos aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham passado aí um mês abençoado, um mês na presença de Deus, estudando bastante, aproveitando esse tempo para ler bastante. E aí, então, nós vamos iniciar hoje a nossa aula. Espero que você esteja aí com o seu caderno, com as suas anotações, embora você possa depois consultar essa aula na plataforma do Ser Forte, mas é muito bom você ir pontuando o que você vai ouvindo. E eu quero já adiantar que eu vou deixar a vocês um PDF que nós vamos ler e vocês vão depois poder consultar, vão poder analisar, ler com calma. É claro que uma aula num módulo como esse, online, a gente ainda está nesse período de pandemia, então estamos ainda fazendo as nossas aulas gravadas, alguns fazendo aula online. Eu entendo que essa aula gravada é muito melhor para que vocês possam guardar aí o conteúdo, depois poder consultar, mas nós temos muito trabalho pela frente. Espero que no próximo módulo nós já possamos estar juntos na sala e ouvir os alunos, a gente poder debater alguns assuntos, eu ouvi aí os questionamentos de vocês. Bem, deixa eu dar uma orientação e uma explicação acerca, muitos alunos estão me mandando perguntas sobre as notas. As notas, meus queridos, eu ainda estou avaliando alguns trabalhos, alguns estão chegando, né, ainda, alguns alunos aí um pouco atrasados aí com os trabalhos. É importante que você entregue, né, até o dia 31 de maio, para que a gente possa fechar as notas de vocês, e vocês receberão a informação dessas notas através de um boletim que será colocado na plataforma e vocês poderão consultar. Então, não fiquem apreensivos, logo vocês terão aí a nota dos trabalhos. Meus queridos, nós vamos caminhar aqui, nós fechamos na nossa última aula falando do Evangelho de João, falando um pouquinho dos sinóticos, né? Evangelho de João comparado com os sinóticos, e nós fechamos um pouco esse assunto. Vocês fizeram aí um trabalho, algumas perguntas que vocês colocaram no trabalho, achei bastante interessante, e nós vamos caminhar agora falando, né, dentro dessa nossa aula de literatura joanina, sobre as epístolas de João, as cartas de João, ok? Então, estamos aí virando então esta página. Se vocês tiverem algumas questões ainda acerca do Evangelho, dos sinóticos, comparação com João, mas eu percebi pelo o trabalho, pelas mensagens que eu recebi, que vocês estão entendendo bastante a matéria, e isso é muito importante, tá bom? Meus queridos, então nós vamos caminhar aqui na nossa literatura joanina falando então das epístolas de João, ok? Vamos caminhar um pouquinho, vamos ver qual o conteúdo que nós temos. Fiz aqui hoje uma forma um pouco diferente. Eu acredito que com o fundo azul aí vai ficar mais fácil para vocês, pelo menos acompanhar, mas assim como nós fizemos no último módulo, vocês também vão receber o PowerPoint desta aula, ok? Então, como vocês já sabem, estamos gravando, eu não estou no estúdio, estou aqui no meu local de trabalho, então pode ser que a gente tenha que dar um intervalo no vídeo e depois a gente continua numa segunda parte por conta da gravação pelo celular, ok? Vamos lá, nosso conteúdo hoje nós separamos aí em 4 tópicos, tá? Nós vamos falar sobre o conteúdo das epístolas, o conteúdo das cartas, as estruturas, né, a estrutura das cartas de João. E aí dentro dessa estrutura nós vamos trabalhar alguns temas, né? As cartas foram escritas como cartas pastorais, temas que são baseados nas cartas. Aí nós vamos falar um pouquinho do que tange essas cartas, né? O conteúdo, a base do que João estava falando. No nosso segundo tópico nós vamos falar um pouquinho da autoria das epístolas. Aí talvez você já esteja perguntando aí, mas professor, mas não são as cartas de João? Será que tem ainda alguma dúvida se realmente as cartas foram escritas por João? E temos aqui também, no nosso terceiro tópico, nós vamos falar então sobre os propósitos e os destinatários, né? Qual foi o propósito de João escrever essas cartas e os destinatários. Toda carta é endereçada a alguém ou algum tipo de comunidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nosso último tópico, nós vamos falar um pouco sobre a contribuição das epístolas joaninas. Qual foi a contribuição que estas cartas tiveram, né, para
o primeiro século, né? E o que acontece até hoje nos nossos dias na igreja, né? A gente vai ver que essas cartas contribuem bastante com a nossa forma de ser igreja, ok? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu quero deixar aí, já para a gente ir pensando, uma introdução para que você, dentro dessa questão da contribuição das cartas, comece a pensar todo aquele contexto que nós falamos, né, na aula passada. Porque João escreve, na aula passada não, na primeira aula, a gente ainda lá no seminário, que eu falei para vocês, que João ele escreve este evangelho lá no primeiro século e estava acontecendo muitas coisas, né? Estavam fervilhando aí muitas questões teológicas, muitas comunidades se levantando, se aproveitando até das coisas que João tinha escrito, e aí então ele enfatiza, né? Ele enfatiza a questão, logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai ver ele falando ali acerca do prólogo, né? O verbo, né? Que o verbo estava com Deus. Já expliquei um pouquinho para vocês porque que o João enfatiza tanto essa questão do Jesus divino, né? Do Jesus, o Messias Deus. Ele era realmente o Filho de Deus, e por conta disso a gente começa a ter uma ideia da temperatura do primeiro século, as coisas que estavam acontecendo lá. E dentro aí da nossa caminhada nessa aula, a gente vai começar também a perceber que não tinha muita distância do tempo da escrita do Evangelho de João, que foi lá mais ou menos nos anos 80 depois de Cristo. Então, as cartas elas foram escritas um pouquinho mais para frente, e nós vamos entender então que os temas estavam muito claros, fervilhando aí dentro do contexto do que estava acontecendo teologicamente e espiritualmente neste momento, ok? Então vamos lá, qual é, né, o conteúdo e a estrutura das epístolas? A primeira epístola de João, apesar de ser uma carta, não exibe nenhuma das características formais de uma carta escrita em grego, assim como as cartas aos Hebreus na sua introdução. Vamos lá, vamos entender essa questão. Qual é a estrutura de uma carta? A carta geralmente ela é, ainda mais, a gente está falando aqui das cartas escritas, né, em grego, elas tinham um início, né, um prólogo direcionado a alguém. Então sempre você vai ver nas cartas, em todas as epístolas, né, da Bíblia, ela começa com o cabeçalho encaminhando essa mensagem a alguém ou a uma comunidade. Mas assim como a carta aos Hebreus, você vai perceber que essas cartas de João, elas não têm esse endereçamento. Você não vai encontrar logo no começo dela ali o endereço, o nome de alguém, a não ser o nome de Cristo é citado nessas cartas. Fora isso, você não vai encontrar nenhum nome assim específico para que essas cartas foram endereçadas, tá bom? E ela tem uma semelhança com a carta aos Hebreus, porque também ele foi endereçado a todos, né? Então são cartas que elas têm um direcionamento muito expansivo. A gente pode até ousar dizer que ela foi escrita realmente para a igreja do Senhor, tá? Ela foi escrita para a comunidade, não só a comunidade joanina, mas todas as comunidades que seguiam a Cristo e aquelas pessoas que estavam envolvidas de alguma maneira com esses debates teológicos e espirituais que estavam acontecendo ali no primeiro século, tá bom? A carta foi escrita para ser lida como uma carta pastoral a uma ou várias congregações. Por isso, não tem uma introdução nominal ou referência direta a alguém. Como ela foi feita como uma carta pastoral, o que é uma carta pastoral? É uma carta de aconselhamento, é uma carta de apontamento, sinalizações, e permite com que os seus leitores tomem cuidado, se apercebam. Esta carta ela tem algumas características, né? Ela mostra para quem seguia Jesus e para aqueles que estavam caminhando no Evangelho, alguns alertas muito claros para aquelas comunidades da época, ok? E nós vamos perceber que tinha algumas preocupações que saltavam aos olhos nessas cartas. Então nós vamos acompanhando aí a primeira, segunda e terceira carta, e a gente vai ver que a estrutura dessas cartas, alguns estudiosos dizem que as três cartas, uma delas, eu acho que a segunda carta, se eu não me engano, ela foi considerada até um bilhete, ela é uma continuação da primeira carta. Ela é muito curtinha, né? Mas ela tem um conteúdo muito impactante e tem uma mensagem muito forte. A estrutura de João é objeto de debates
em grande parte porque trata de vários temas e fica voltando a eles em contextos ligeiramente diferentes. Vocês vão perceber ao ler as cartas que João ele tem alguns temas centrais. Nas 3 cartas é uma coincidência, não sei se a palavra é essa, mas nas 3 cartas saltam aos olhos esses temas. E João ele fica voltando esses temas. Vocês vão perceber que ele tem um direcionamento de aconselhamento, ele vai citando algumas coisas, apresentando algumas questões, mas esses temas aí, eles vão voltando na mensagem de João. E por que João faz isso? Porque esta carta, como nós estamos falando aqui, ela foi direcionada a todos ali naquele momento que pudesse ler. João tinha uma preocupação muito grande com o que estava acontecendo teologicamente naquele momento. A preocupação de João era alcançar a todos, inclusive, irmãos, a segunda carta, ela foi escrita e os estudiosos dizem que essa segunda carta, ela foi praticamente dirigida a uma igreja que não pertencia à comunidade de João, porque as cartas de João, elas foram praticamente direcionadas às igrejas daquele contexto do primeiro século, mais diretamente às igrejas de Éfeso. Mas essa segunda carta provavelmente foi dirigida a uma outra comunidade, uma comunidade co-irmã, mas que não pertencia tão intimamente assim. E por que nós cremos assim? Por que os estudiosos apontam isso? Porque a linguagem desta carta é uma linguagem muito clara e abrangente, não só direcionada a um assunto muito íntimo do que estava acontecendo nas igrejas naquele momento, mas ele conseguia alcançar a todos que se diziam cristãos e que tinham ali um conhecimento do Evangelho e que estavam passando por essas interferências que nós vamos falar aí um pouco mais adiante, ok? Vamos caminhar um pouquinho? Vamos entender um pouquinho acerca da autoria das epístolas. Algumas alusões são encontradas em documentos importantes e testificam da autoria das cartas. Clemente de Roma descreve o povo eleito de Deus. Citações na Didaquê fazem a mesma alusão. Muito bem. Naquele primeiro século, algumas pessoas, pela característica dos escritos, elas iam denominando aí os autores. A característica de João ela era muito marcante. Todas essas cartas, veja bem, eles não tinham muita dúvida que as cartas eram escritas por João. Por conta do assunto, a forma com que João escrevia, mas eles tinham uma preocupação, porque existia ali um presbítero, né, lá na igreja de Éfeso, e alguns argumentos da carta, essas pessoas acabam entendendo ali que aquele presbítero poderia ter sido escrita a carta. Mas os estudiosos ali percebendo, eles começaram a achar algumas semelhanças, principalmente com o Evangelho de João, o 4º Evangelho. Então a primeira carta, ela é muito parecida com o Evangelho de João. E então, como a segunda e a terceira carta, elas são muito parecidas e claramente para eles é do mesmo autor, chegaram então à conclusão que esse autor seria João. E aí foram aprofundando então esse estudo, esta busca. Aqui nós vamos ler esse texto aqui que eu coloquei aqui, que é um texto do nosso livro aí, do Carter. Ele diz que as citações de João, que são muito claras nos evangelhos, elas aparecem na primeira, na segunda e na terceira carta. E aí ele diz então, Clemente de Roma descreve o povo eleito, porque é o que o João dizia, né? João ele chamava a igreja de um povo eleito. E era uma linguagem de João porque ele escreveu para a igreja, né? Então eles encontravam essas expressões que eram comuns nessas cartas também. Citações na Didaquê. Para quem não sabe ou não teve oportunidade ainda de pesquisar, a Didaquê é um documento histórico que fala acerca da doutrina dos apóstolos. Ela tem aproximadamente 16 capítulos, não é um escrito muito extenso, ela tem 16 capítulos, mas foi ali um compilado, né, dos apóstolos escrevendo sobre as doutrinas do Evangelho. E a Didaquê, ela tem algumas citações também que se comparam, que se assemelham com as citações de João. Então, são documentos escritos importantes que vão aí dar base para o entendimento e vão fundamentar
que o Evangelho de João é muito parecido com as cartas, portanto, é fruto do mesmo autor. Vocês vão ler ali no texto que eu vou enviar para vocês, mais aprofundado. Eu vou me ater aqui nesta aula a esclarecer alguns pontos, tirar aqui algumas dúvidas, e a gente depois ainda vai conversando um pouco mais, a gente ainda vai falar um pouco sobre as epístolas. Mas é importante que você tenha essa ênfase, que a autoria das cartas, das epístolas, ela depois de um determinado momento parou de ser discutida. Tamanha era a certeza que alguns daqueles homens que pesquisavam eles não tinham nenhuma dúvida, desculpem, que essas cartas foram escritas pelo apóstolo João. A questão do presbítero João nada mais é do que João também ele era um presbítero da igreja de Éfeso, né? E João, assim, para não ter uma falsa modéstia, ele não se declarava, né, toda hora, ele não ficava falando de si mesmo. Eu sou apóstolo de Cristo, até porque ele era o último dos apóstolos vivos. Então, João, ele se apresentava, ou muitas vezes ele falava se denominando um presbítero, que realmente João era presbítero. Então, não há nenhuma distorção ou nenhuma contradição o fato de alguns escritos falarem ou mencionarem João como presbítero, tá? Até porque ele também o era, e era um ancião muito importante, e isso também você vai encontrar aí nos relatos que falam acerca da autoria dessas epístolas, tá bom? O relacionamento com o quarto evangelho e as evidências das 3 cartas. Como eu disse a vocês, o relacionamento que essas cartas tinham com os evangelhos, ela é muito próximo, né? A gente consegue identificar a linguagem das escritas de uma maneira muito clara, principalmente as ênfases que João dá no evangelho. Mas tem algumas curiosidades que eu vou citar aqui para vocês, e nós vamos ver que João ele muda um pouco o direcionamento da ênfase principal do evangelho, do quarto evangelho. Se vocês se lembrarem das aulas, vocês vão ver que João queria apresentar, ele queria revelar, ele queria testificar. Eu me lembro que na última aula eu disse que era o evangelho mais cuidadoso, né? Mais cuidadoso não, os outros eram mais cuidadosos, né? O evangelho de João era o evangelho mais corajoso de afirmar que Jesus é Deus, ok? Então guardem bem essa questão aí. João, então, ele no evangelho, ele se preocupa em afirmar que Jesus é Deus. Nas cartas, esta afirmação ela vai mudar um pouco o tom, porque acontecem algumas coisas teologicamente que vão chamar a atenção de João para um outro lado, uma outra faceta dessa afirmação. Nós vamos falar um pouquinho lá no nosso 4º item, quando nós falarmos um pouco da teologia joanina, ok? O apóstolo do amor ou presbítero de Éfeso. Bom, algumas pessoas então chegaram a um determinado momento que tinham essa dúvida, né? Esta questão, esse questionamento. Mas quem escreveu então as cartas? Foi o presbítero de Éfeso, conforme alguns escritos citavam ali, se denominavam, ou foi o apóstolo João, o apóstolo de Cristo, aquele que andou com Jesus? Nós vamos ver que em muitos momentos João ele usa algumas coisas que na sua escrita que vão deixar um pouco claro isso, e vai mostrar que esse presbítero aí ele tinha um relacionamento mais íntimo do que eles podiam imaginar. Quando ele citava algumas passagens, ele falava nós, né? Nós estávamos, nós vimos, nós estivemos. E esse nós é muito importante para a gente poder compreender essa questão da autoria, porque João ele estava falando dos seus amigos, né? Dos seus colegas que participaram, foram testemunhas oculares de alguns fatos que eles vivenciaram ali com Jesus. Então, quando ele usa esse pronome, nós estávamos ali, ele está falando dele, né, o apóstolo, e os discípulos que estavam andando com Jesus. Então ele não está citando aí pessoas que não estavam envolvidas. E quando ele fala nós, ele coloca ali os seus amigos, os seus colegas, né, de companheiros ali de evangelho, junto nesta questão. E isso é muito claro para nós no texto, e a gente começa a observar que esse presbítero, né, quando ele cita nós estávamos, ele está falando dele mesmo, né, está falando de João, ok? Então, essa questão, essa pergunta que ficou aí no ar acerca dessa questão da autoria, ela é respondida quando
as cartas elas vão sendo esmiuçadas e vão sendo comparadas com outros escritos de João. Ok? Mais uma evidência, então, é justamente essa que eu disse. O nós refere-se ao autor e aos companheiros, testemunhas oculares aí das epístolas, eles não só disso, mas da caminhada lá dos evangelhos. Ok? Vamos caminhar um pouquinho? Muito bom. Vamos falar um pouquinho da datação dessas cartas? Eu disse aqui no começo que o Evangelho de João ele foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo. E as cartas elas têm uma datação de 85 a 90, né? Na sua grande maioria, os teólogos eles afirmam e eles emplacam aí essa datação, dos anos 85 a 90. Então percebam que está muito próximo daquele contexto. E como essas cartas elas estão muito próximas do Evangelho, elas não se perderam muito do entendimento que eles tinham sobre as escritas de João, a personalidade de João e até do pastoreio de João. Lembra que eu disse a vocês que são cartas pastorais? Talvez se tivesse uma prova aí e eu fizesse algumas perguntas, seria uma pergunta bem importante para a gente colocar. Qual é a principal característica dessas epístolas? Ok? A principal característica, entre as outras, é que elas denominam-se aí cartas pastorais. E nós vamos ver claramente aí a preocupação de João escrita e muito explícita nestas cartas. Tá bom? Então, essa identificação com o quarto evangelho, ela vem muito dessa questão da proximidade da data. E aí nós vamos agora observar o que estava acontecendo naquele contexto. O que preocupava tanto João. Tá? Eu disse a vocês, logo nas nossas primeiras aulas, que ninguém conseguia mais negar Jesus ali como Messias, né? Negar Jesus, tudo que ele tinha feito, as coisas que tinham acontecido, mas alguns, vamos chamar aqui alguns aproveitadores, né, teologicamente, já que eles não conseguiam derrubar, né, algumas questões que eram claras no Evangelho, algumas coisas que Jesus tinha falado e tinha se cumprido, eles começaram a aproveitar algumas questões teológicas e isso trouxe aí uma mistura muito ruim. E aquelas igrejas ou aquelas pessoas que estavam ouvindo essas teologias, eles começaram a se misturar muito. As heresias começaram a se pulverizar, se misturar, né, no meio ali daqueles que ouviam o Evangelho. Essa era uma das preocupações de João e nós vamos falar um pouquinho disso, falando aqui um pouco sobre o propósito das cartas. Muito bem. Então, propósitos e destinatários. Se o Evangelho de João, assim como as cartas, elas não foram direcionadas a uma pessoa, elas foram direcionadas a uma cidade ou a uma comunidade específica, por que então que João escreve uma carta tão aberta, visando abranger tantas pessoas, escrita para que todos aqueles que tivessem condições de ler fossem avisados ou alertados? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as preocupações de João com as igrejas. O perigo de pregadores itinerantes, enganadores, que não confessavam Jesus vindo em carne. Olha, guarda bem esta expressão de Carter. A preocupação de João não é que as pessoas estavam ali naquele momento negando Jesus, como acontecia no meio da escrita dos evangelhos, ou até mesmo quando Jesus estava ali no meio do seu ministério. Alguns negavam que ele era o Messias, e João então tem que afirmar no seu evangelho que não só Jesus era o Messias, mas ele era o próprio Deus. Agora estava acontecendo algo mais complicado. As pessoas ali, elas não negavam Jesus como o Messias, mas alguns desses, vamos chamar de teólogos, eles diziam que Jesus ele não poderia ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Então eles até entendiam Jesus como profeta, não podiam negar as coisas que Jesus tinha feito, mas se falavam em larga escala, eles negavam a divindade de Jesus como homem. E isso era muito simples para que eles espalhassem aí esse pensamento. Eles diziam assim que Jesus poderia até ter sido usado ali por Deus, até a hora do seu batismo ali ele recebeu o Espírito Santo.
A gente está falando aqui de algumas doutrinas, né, de algumas heresias que surgiram ali naquela época. Eu vou falar um pouco aqui em tese, depois vocês vão ler mais aprofundado aí na apostila de vocês. E eles diziam o seguinte: Jesus ele recebeu então o Espírito Santo no ato do seu batismo, mas quando ele vai preso e ele vai então ali para a cruz, então por conta daquela maldição do que estava acontecendo lá, então o Espírito Santo deixa Jesus e ele era um homem comum. Ele não poderia ser homem, né, em carne e divino ao mesmo tempo. Então por conta disso trouxe ali alguns entendimentos complicados. E como isso ia se espalhando no meio ali daquela comunidade, isso era uma preocupação de João. Por quê? Porque esses pregadores, esses falsos pregadores, eles eram itinerantes. Ora estava num canto, ora estava no outro, ora ia numa igreja, ora ia no outro. Se parece um pouquinho com os nossos dias, né? Mas esses pregadores itinerantes eram muito... João ele falava muito firmemente contra essas pessoas. João ele chamava esses homens de enganadores. Ele chamava esses homens de anticristos, porque eles pregavam uma doutrina fora da doutrina do Evangelho, uma heresia muito grande. Eles tiravam a divindade de Jesus, porque eles falavam que eles não acreditavam em Jesus vindo em carne, o Messias, Filho de Deus, vindo em carne. Então essa era uma das preocupações de João quando ele escreve estas cartas. E quando você lê as epístolas de João, você vai ver que ele fala muito acerca da santidade, da busca de estar em Deus. E os temas de João eles vão ficando cada vez mais claros, que é o amor, a fé, a obediência. João enfatiza muito essas temáticas nas suas cartas. Porque chega um momento, meus queridos, que está tão fervilhando essas questões teológicas e doutrinárias, que as pessoas se perdem um pouco em que acreditar e se perdem um pouco nas doutrinas do que era pregado. Então, João ele enfatiza que a pessoa ela basta entender o amor do Evangelho. Se entendesse o amor do Evangelho, o amor de Cristo, essas teologias não alcançariam o seu coração a ponto de contaminar o entendimento. Logo então, João também enfatizava muito a questão da fé. Quando nós temos uma fé genuína, o amor no coração, emanado em Deus, fundamentando as nossas atitudes, você não vai muito facilmente por ventos de doutrinas. Você vai perceber que isso é muito parecido com o que acontece também nos nossos dias. As cartas de João nunca tiveram tão atuais como nos dias de hoje. E aí então João tinha essa preocupação de levar ali a verdade, de mostrar. E ele enfatizava muito a questão da obediência. Por quê? Uma pessoa que obedece o Evangelho, que ela ouve a palavra e a pratica, como está escrito nas Escrituras, ela tem os seus ouvidos vedados para essas heresias. Elas vão ter mais dificuldade de se desviar do caminho. Então João se preocupava nesses temas ao enviar estas cartas. Percebam agora que essas cartas não podiam ter um direcionamento para uma única igreja. Embora a preocupação de João fosse preocupações pastorais, e ele encaminhava essas cartas ali para aquela região das igrejas de Éfeso, a qual ele também foi pastor, João tinha uma preocupação de todos que um dia ouviram o Evangelho, que seguiram a Cristo, agora eles se fundamentassem na fé, eles se especializassem em cumprir o Evangelho em amor, mas acima de tudo eles tinham que exercitar a obediência. Porque todo aquele que tem no seu coração a desobediência, ele acaba se inclinando para se aventurar numa doutrina diferente. Talvez essa fosse uma preocupação muito clara de João, e você vai ver isso claramente ali nos evangelhos. Então olha só, essas cartas eram enviadas não só ali para aquela comunidade de Éfeso, mas também para fora dela. Alguns até dizem que a segunda carta, como eu mencionei aqui, ela pode ter sido enviada para um outro público, uma outra comunidade que não estava ali tão próxima, mas que também de alguma maneira estava sendo assolada por essas falsas doutrinas. E João ele é implacável contra os falsos mestres. Então, a preocupação de João, percebam bem claramente isso, meus queridos. A preocupação de João no Evangelho é fundamentar Jesus como o próprio Deus. Então, ele deixa isso tudo muito claro, ele ensina que Jesus é Deus. Nessas cartas, a preocupação de João é garantir a veracidade do que Jesus ensinou. A veracidade da teologia
não só do Evangelho de João, que afirma Jesus como Deus, ao contrário do que esses homens estão dizendo aqui, mas também acerca da realidade, da verdade do que está acontecendo ali naquela chuva de heresias, ok? Essa é uma preocupação muito grande. Então, para vocês perceberem isso, deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui para vocês enxergarem bem. João chama os falsos mestres de lobos vorazes e anticristos. Olha só, o apóstolo do amor, o João Cuidadoso, ele coloca aqui uma expressão muito forte, falando desses falsos mestres, falsos profetas. E ele fala claramente nas cartas, você pode conferir depois. Falsos mestres, ou seja, pessoas que ensinam doutrinas erradas, né? Chama de lobo, né? E ele chama de lobos vorazes e anticristos. Então, percebam que a preocupação de João, ela é muito latente. E talvez a gente pode dizer que é a preocupação de todo bom pastor, é que a igreja ouça heresias e siga heresias ao invés em detrimento da palavra de Deus, ok? Então vamos entender qual que era a teologia de João? A teologia de João versus a teosofia heresiológica, tá? A palavra um pouquinho complicada aí, mas a gente vai esmiuçar, vocês vão compreender bem. A teologia de João é muito fácil. A teologia de João é apresentar Jesus como o próprio Deus, e nessas cartas ele deixa muito claro, eu quero lembrá-los que esse período do primeiro século era o período onde os concílios estavam fervilhando, e alguns concílios eles eram basicamente para debater essas questões do Evangelho, para debater essas questões teológicas. Jesus, eu me lembro, numa aula que eu tive da professora Aline, ela falava sobre a teologia ariana, Ário, né? Ele discutia um pouco acerca de Jesus era Deus ou não era Deus, e teve um concílio para debater isso. E nesse concílio muito acirrado, surgiu ali, né, naquele concílio, a ata daquela reunião, a ata daquele concílio, é o credo de Nicéia, né, que ele declara nossa fé num Deus verdadeiro, num Deus poderoso, e em Jesus como o Filho de Deus vivo, tá? Então, a teologia de João, tanto no Evangelho como nas cartas, é apresentar Jesus como Deus e apresentar um Deus assim como Jesus veio mesmo, um Messias, homem, 100% homem e 100% Deus, ok? Mas ela estava lá versus a teosofia heresiológica. O que era essa teosofia? Essas heresias que eram citadas ali, elas estavam muito envolvidas com a filosofia da época. Eram mais pensamentos humanistas, pensamentos humanos, né, ideológicos e filosóficos, do que teológicos. Eu separei aqui para a gente